eu posso jogar para cima aqui o quanto eu quiser, porque ele é bem leve. Tem esse joguinho aqui também. Sei que o povo pira quando eu faço essas coisas, né? Tem uma resistência legal. Caraca, o tamanho da bateria, velho. E hoje, senhoras e senhores, é mais um dia de ZenBook aqui no Loop Infinito. A novidade de hoje é esse ZenBook S com uma tela OLED de 13 polegadas, que é o mais fino e o mais leve do mundo com uma tela OLED. Não pesa nada esse negócio aqui. Ele é todo estiloso, feito aí com materiais recicláveis e traz também um Core i7 de 13ª geração. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer tudo sobre esse produto que acaba de chegar aqui no Brasil. Então roda a vinheta e vamos nessa! E pasmem os senhores nessa belezinha que é esse ZenBook super fino e super leve. Realmente ele está muito bonito, a proposta é essa, um notebook que não vai pesar na sua mochila, né? Você pode levar para lá e para cá, eu posso jogar para cima aqui o quanto eu quiser, porque ele é bem leve. Lembra a proposta do LG Gram, só que aqui num formato aí de 13 polegadas. Esse notebook está sendo lançado hoje no Brasil, no momento da gravação desse vídeo eu não tenho informações sobre o preço, eu sei que não vai ser barato, como sempre, mas eu vou deixar o link aqui na descrição e aí vocês podem tirar suas próprias conclusões. A primeira coisa que me chamou a atenção é a construção desse notebook, né? Como ele é super leve, na hora que eu passei a mão aqui, eu olhei e falei, isso daqui, bom, não é alumínio, né? Eu acho que é plástico ou, sei lá, liga de magnésio, como é o caso do LG Gram, né? Para ser um notebook super leve. Não é alumínio sólido, né? Pelo menos essa foi a primeira sensação que eu tive. Mas aí depois eu fui me informar, até porque esse notebook aqui, ele faz parte aí de uma das campanhas da ASUS para reduzir as emissões de carbono. Então, ele tem muito material reciclado em todo o processo, na embalagem, dele, que está aqui nessa caixa que vem com ele, é toda feita de papelão reciclado e por aí vai. E aqui a gente tem um material que é baseado em alumínio, né? Então a base é alumínio, mas ele passa por um processo que é uma ceramização por plasma. E aí ele acaba ficando um pouco mais rústico, tem uma textura aqui que quando a gente passa a mão que a gente sente, que lembra papel reciclado mesmo. E tem também essas linhas que formam esse triângulo, né? Que é o símbolo mais atual aí da ASUS para os ZenBooks, né? Então tem aí esse detalhe. E aí aqui na parte de dentro é um pouquinho mais tradicional, né? Mas ainda é esse alumínio aí com essa ceramização por plasma. E eu acho que só a tampa aqui atrás que é alumínio. Mas não é muito rígido, né? Até porque para ele ser leve tem que ser um material mais leve. E aí acaba não sendo tão sólido como, por exemplo, o MacBook Air, que tem aí um monobloco de alumínio, né? Ele tem uma estrutura muito sólida. Então aqui ele até tem uma certa flexibilidade na estrutura, ó. Quando você mexe aqui um pouquinho, ó, se eu forçar muito, eu acho que quebra. Mas eu tô só mexendo um pouquinho aqui para vocês entenderem como é que é esse negócio. É o comprometimento, né? Ainda assim, eu não senti que é uma máquina frágil, né? Durante os meus testes. É super leve, achei isso muito legal. E esse é o corpo dele, o material dele. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre as conectividades. E aí nós temos uma sacada muito interessante, né? Porque a espessura aqui com ele aberto é o suficiente para a gente ter uma porta HDMI full aqui desse lado e uma porta USB tipo A aqui do outro lado, ó. Tá bem rente ali, tá no limite para ter essas portas maiores. Então dá para fazer um notebook fino com porta HDMI full, com porta USB full. Então isso é muito legal aí da ASUS de incluir essas portas, porque ajuda aí no dia a dia para você não ficar tendo que pendurar um monte de dongle, um monte de adaptador para qualquer coisa que você precisar. Então vamos lá, com mais detalhes aqui, nós temos uma porta HDMI para você ligar um monitor externo e duas portas Thunderbolt 4 que também recebem a alimentação, né? Então você pode carregar o notebook nessas portas. Ele suporta aí carregadores de até 65 watts, que é uma carga relativamente rápida para esse tamanho de notebook. E essas portas Thunderbolt têm uma banda aí de até 40 GB e também funcionam como USB tipo C.
Do outro lado, como eu já comentei, nós temos aí uma porta USB tipo A para compatibilidade com periféricos e acessórios que não usam o padrão tipo C, sem que você tenha que usar um dongle, e ela é uma porta USB 3.2 Gen 2, ou seja, 10 GB aí de banda, dá para ligar um SSD sem perder desempenho. A gente tem também o conector P2 e é isso em termos de conectividades. E assim, ainda que eu estou falando aqui das laterais desse produto, a espessura dele é pouco mais de 1 centímetro, parece que é 1,2 centímetros mais ou menos, então é o bastante para ter essas portas aí, e ele tem aquela estrutura, né, que ele começa um pouquinho mais gordinho e ele vai ficando um pouquinho mais fino. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tela, e aí eu vou abrir ele aqui para ver se ele passa naquele teste de design, ó, que eu sempre falo, ó, e ele passou, hein? Quando eu abro ele rápido ele dá um pulinho, ó, mas ele não sai voando da minha mão não, então isso é difícil no notebook leve. E agora entrando na parte da tela, nós temos aqui uma tela OLED de 13 polegadas e vale falar aqui sobre a inclinação, porque é quase 180 graus, ó lá, então ele chega a, sei lá, 170 e alguma coisa aqui, ele, né, tem esse joguinho aqui também. Sei que o povo pira quando eu faço essas coisas, né? Mas ó, tá escrito aqui no papel que vem na embalagem que ele tem resistência de nível militar. Então isso aqui não é nada, né? Passou no teste. E isso aqui é praticamente 180 graus graças a esse sisteminha aqui da dobradiça Ergolift, né, que chegou num novo nível agora. Ela foi elevada a um novo patamar. Isso ajuda, traz mais versatilidade para quando você tá, sei lá, tá no sofá ou tá na cama. E esse aqui é um ajuste que vai um pouco além, né, daquele tradicional. Você consegue chegar um pouquinho além, mas não é uma tela sensível ao toque. Então, é uma tela que parece sensível ao toque quando você olha de longe, porque ela tem esse acabamento brilhante, né? Então, o reflexo das luzes fica bem nítido aí, ó, como vocês estão vendo, mas ela não traz sensibilidade ao toque. E um detalhe interessante dessa tela, que eu reparei quando eu estava limpando aqui, tirando as poeirinhas para a gravação do vídeo, é que nós não temos um vidro aqui na frente. A gente tem essa moldura aqui, e aí parece que é apenas a tela aqui atrás. Então esse acabamento brilhante que vocês estão vendo aí, geralmente é do vidro que fica na frente, mas aqui parece que não tem vidro. Então a moldura ela é um pouquinho mais saltada do que a tela, e provavelmente a ausência dessa camada aqui é justamente para chegar aí nesse peso de 1 kg. Agora, quando a gente fala da tela, nós temos aí então 13 polegadas, um refresh rate de 60 Hz, mas uma resolução mais alta do que o convencional para esse tamanho. Aqui nós temos uma resolução de 2.8K, o que traz mais nitidez. E assim, a tela OLED é OLED, né? Quem já experimentou sabe que é um outro nível em termos de contraste, né? O contraste infinito, os pixels que se auto-iluminam, e também o nível das cores, que são muito mais vívidas numa tela OLED. Às vezes chega a ser um pouco exagerado e acaba atrapalhando quando você precisa de precisão de cor. Mas quando a gente fala de entretenimento, para você assistir conteúdos, é um show à parte. E é o grande destaque desse notebook. Tem a questão do peso, mas alguém que compra um notebook como esse está querendo o quê? Uma tela OLED e um notebook mais leve. Esses são os pontos principais dessa máquina aqui. E eu vou mostrar aqui alguns detalhes da resolução. É legal ter uma resolução um pouco mais alta do que o Full HD, porque você tem a opção, né, de ou ter uma densidade alta de pixels num aspecto tipo Full HD, e aí tudo fica mais nítido, ou você usa no tamanho original e tem mais espaço na tela. Então o recomendado aqui no Windows, ó, fica em 200% numa resolução de 2880 por 1800 pixels, mas se eu colocar aqui no nativo, ó, no 100%, olha lá, vai ter espaço, é meio que um exagero, né? Mas você pode chegar num meio termo aí, às vezes você precisa abrir várias janelas ao mesmo tempo, não se incomoda de colocar conteúdos num tamanho menor, ó, sei lá, em 175, 150 aqui, ó, por exemplo. Aí os ícones ficam pequenininhos aqui, né, e tal, mas você consegue ter vários conteúdos aí, tem essa opção, né? Então, uma resolução mais alta ajuda nesse sentido. Obviamente, né, eu não vou nem entrar no quesito games, porque não é uma máquina para jogar. E ainda sobre a tela, aqui em cima nós temos a câmera, ou melhor, o sistema de câmeras, porque
além da câmera da webcam, que a gente tem aqui uma câmerazinha 1080p, a gente tem também uma câmera infravermelho para biometria, para autenticação aí do Windows por meio do Windows Hello. Então ele não tem um leitor de impressões digitais, um sensor biométrico aqui no teclado, mas ele tem esse sistema de autenticação por meio do reconhecimento facial. E com relação à qualidade da webcam desse notebook, é aquela coisa de sempre, né? Aquela câmera que não é muito boa. Agora ela tá saindo até melhor, mas às vezes, ó, olha o tom do meu braço aqui, ela tem muita dificuldade em equalizar os tons de pele aqui num ambiente um pouco mais claro, né? Claro que o estúdio aqui não ajuda muito, mas dá para ter uma ideia aí do que esperar em uma câmera como essa, né, do notebook. Aquela câmera que é quebra-galho para reuniões virtuais e não chega perto da câmera de um smartphone, né, a câmera frontal de um smartphone, mas tá aí. Então essa é a qualidade aí da webcam e também da gravação de áudio do ZenBook S OLED 13. OLED 13, Ó, o nome correto dele tá aqui, ó, é UX5304V. Agora vamos ao teclado, mas antes, deixa eu fazer um rápido unboxing aqui, porque chegou um negócio aqui, ó, do AliExpress, que é um novo tablet stand. A gente está usando tanto esse negócio aqui no Loop Infinito que eu estou precisando de colocar um em cada estúdio. E aí tava R$80 na promoção, o link tá aí na descrição. Aí eu fiz questão de comprar mais alguns, ó, e é real isso aqui, acabou de chegar aqui, ó, voltei de viagem, tava me esperando, ó, que maravilha que é esse suporte. E bora lá, agora podemos continuar com o nosso vídeo. E vamos agora ao teclado e trackpad aí desse notebook. A gente tem um design aqui que lembra o design dos MacBooks, porque a gente tem um alumínio mais claro aqui em volta e aí aqui o teclado com o fundo preto. E é um teclado que segue aí o padrão ABNT 2, apesar de a gente não ter interrogação aqui do lado, né? A interrogação fica aqui no W e a barra no Q, que é um padrão aí que a Asus usa já faz bastante tempo. Não é o meu favorito, mas é uma questão de hábito aí para você se acostumar. Ele é retroiluminado também. A gente tem aqui as teclas de função com a trava no FN, né? Então FNS que você alterna aí de F1 a F12 ou controle de volume, brilho, etc. Agora, uma peculiaridade nesse teclado é que o botão de força ele não está no cantinho, aqui onde geralmente ele fica. Na verdade, no cantinho está o delete. E aí o botão de força é o segundo botão da direita para a esquerda aqui no teclado. Então não entendi por quê. Isso já me confundiu, porque eu já me peguei tentando ligar ele. Não liga. Eu tô apertando delete, não vi. Ou a hora que você quer colocar ele para dormir, você aperta delete, não vai. Né? Porque é memória muscular, só que você vai sempre no canto. E não, é o segundo botão aqui do lado que desempenha essa função. Então, mais um... Achei estranho isso, não vi muito sentido para isso, mas também não é algo que vai afetar muito assim, o uso no dia a dia, né? A tecla Enter ela é menorzinha aqui, né? Não ocupa só um espacinho, as teclas de setinhas estão aqui embaixo no tamanho normal. No geral, um teclado legal, um teclado bom, que traz aí uma boa profundidade de tecla, 1.1 milímetro, o que já é muito além do MacBook, por exemplo, né? Então eu senti que ele é bem mais confortável na hora de teclar. E eu acho que é isso, né? E tem a retroiluminação aí também, como eu já comentei. Aí aqui embaixo nós temos o trackpad, que tem um tamanho muito legal para um notebook Windows com tela de 13 polegadas, né? Ele ocupa quase todo o espaço útil que nós temos aqui embaixo. Então gostei bastante aí dessa solução. E agora nós vamos ao design interno. Essa máquina que eu recebi aqui para testar, ela tem um Core i7, é um i7 Ultra Low Power, né? Aquele mais simples, mais básico, com baixo consumo de energia. 16 GB de memória RAM LPDDR5, rodando a 5.200 megatransfers por segundo e 1 TB de armazenamento. Diz aqui que tem um SSD NVMe Micron. Mas será que alguma dessas coisas dá para fazer um upgrade? Bom, vou abrir ele aqui agora para a gente descobrir. Então nós temos aqui a tampa inferior, né, do notebook. Aliás, eu não comentei, mas o sistema de áudio ele tem um som estéreo com 2 falantes aqui nas laterais, com aquele sisteminha, né, que o áudio bate na superfície e volta para você, não é o áudio direto, então depende de uma superfície. Eu não gosto muito desse sistema, porque se você estiver usando, sei lá, você está no sofá, tá na cama, tá no avião, tá no colo o negócio, não vai ficar tão bom. Se estiver no avião, você não vai conseguir usar de jeito nenhum. Mas por que eu falei avião aqui?
Se estiver no avião, você usa um fone de ouvido. Mas enfim, você está usando no seu colo, em cima das pernas, você não vai ter o reflexo do som não vai ser muito bom, né? Então compromete um pouco a qualidade acústica. Por isso que eu prefiro o som direto. Mas também, né? Uso específico aí que eu estou citando aqui. Agora vamos abrir aqui essa tampa traseira para a gente ver como é que ele é por dentro. Tem bastante parafuso, hein? São 11 parafusinhos aqui que eu tirei. E agora vamos abrir a tampa. Aí nesses notebooks mais flexíveis, para abrir, ó, só flexionar aqui um pouquinho, ó. E já sai a tampa. Vamos tirar a tampa dele aqui. Olha, velho, não pesa nada essa tampinha aqui, ó. Se eu botar uma rabiola aqui, botar uma linha, dá para empinar isso aqui, ó. Ainda assim é um material que, apesar de muito leve, tem uma resistência legal. Caraca, o tamanho da bateria, velho. 63 watts-hora é a capacidade dessa bateria que ocupa mais da metade aqui do chassi interno desse notebook. Assim, né, pode parecer, nossa, a bateria é grande, é só 63, mas ela também é muito fina, né? Então ela tá ocupando muito espaço aqui, mas numa espessura assim, de um chicletinho, né? Menor que uma porta USB isso aqui. Aí a gente tem os dois falantes aqui. Nós temos as memórias soldadas aqui na placa, um sistema com dois fãs, né? Um sistema com dois coolers, né? A gente tem dois sistemas aqui de dissipação para o chip, para a CPU, o que ajuda no resfriamento e também ajuda a evitar que ele fique barulhento na hora que você tem uma demanda mais alta aí da CPU. E uma surpresa agradável, que eu não achei que o SSD realmente fosse um NVMe removível. Mas aqui, ó, nós temos, ó, deixa eu tirar aqui o chicletinho térmico, nós temos um slot M.2 para SSD NVMe. Ele tem aqui uma película de dissipação aqui protetora, que eu vou tirar aqui só para mostrar, que dá para remover aqui, tá bem colado aqui, dá para remover aqui esse SSD para fazer um upgrade no armazenamento. E aí ele veio aqui com um SSD que traz 1 TB de armazenamento. Aliás, é curioso que a placa ela é recortada em volta para ter espaço para colocar ali o SSD, né? Ela faz essa volta toda aqui é vazado, porque não dá para ter um SSD em cima da placa lógica nessa espessura que eles colocaram aqui. Então, uma curiosidade legal aí no design. E aí você pode fazer um upgrade nesse SSD, pode colocar um SSD aí de 2 TB, por exemplo, com esse Kingston Fury Renegade, ou também modelos de 4 TB que eu já mostrei. Tem também o NV2, que traz um custo-benefício bacana. Aliás, NV2, se você quer fazer um upgrade no seu PC aí, colocar um SSD NVMe de 1 TB, o NV2 está chegando a R$300. 1 TB. SSDs NVMe estão barateando muito. Eu vou deixar o link aí dos SSDs da Kingston na descrição. E eu acho que é isso que eu tinha para mostrar aqui na parte interna desse ZenBook. Realmente é interessante ver os desafios, né, na engenharia para fazer uma máquina tão compacta e tão leve. Um dia isso vai chegar no preço. É muito leve. Já falei isso aqui nesse vídeo. Às vezes é bom que eu não sei do preço quando eu estou gravando, que eu não tomo aquele choque de ser brasileiro. E vamos agora às especificações técnicas desse notebook. Eu quero falar um pouquinho sobre a CPU que nós temos aqui, que é um Core i7, como eu já comentei aí no começo do vídeo, mas é um Core i7 Ultra Low Power, ou seja, ele tem um consumo de energia mais baixo e entrega um desempenho menor do que um Core i7 que a gente vê em notebooks gamer ou até mesmo PC. Claro, né, bem diferente. Aqui nós temos o 1355U, que segundo a Intel tem um consumo de 15 watts, podendo chegar a até 55 watts e um mínimo de 12 watts. Então, ele costuma trabalhar numa potência mais baixa, que é justamente para se adequar à proposta desse notebook. Temos aqui um notebook super fino, super leve, que tem que ter uma autonomia de bateria maior e não pode ter uma CPU que esquenta tanto. Então, essa é a proposta desse processador, entregar aí um baixo consumo de energia e o máximo de desempenho possível nessas condições. Só que a proposta é realmente eficiência. Então nós temos 8 núcleos de eficiência e 2 núcleos de desempenho. Os núcleos de desempenho podem chegar a 5 GHz de frequência, né? Então a frequência até alta aí para esse consumo de energia. Os de eficiência podem chegar a 3.7 GHz, mas no geral ele trabalha aí num clock base de 1.7 GHz e fica alternando aí de acordo com a demanda.
Em termos de memória, nós temos aí os 16 GB de memória RAM LPDDR5, soldado na placa, 5.200 MHz. O SSD, como eu já comentei, 1 TB aí nessa configuração que eu estou testando aqui hoje. E o Wi-Fi, a gente tem aí conectividade Wi-Fi 6E, temos aí um chip da Intel, o AX211. E a GPU, apenas a GPU integrada, Intel Iris Xe Graphics. Agora, o que dá para fazer em um notebook como esse, né, quando a gente fala de desempenho? Bom, ele é mais pensado em tarefas de produtividade, então para você que vai trabalhar com navegador, e-mail, aplicativos de comunicação, até rola um Photoshop, uma edição de vídeo mais básica, mas a ausência de uma GPU dedicada limita um pouco essas aplicações que demandam um desempenho gráfico, né, um pouco mais potente. Então vamos rodar aqui um benchmark para a gente poder medir o nível da pontuação dessa CPU no Cinebench R23, olha aí. Eu estou rodando esse teste na bateria para a gente entender aí as condições de uso no mundo real quando você estiver fora da tomada. Apesar de que em CPUs com um baixíssimo consumo, como é o caso desse 1355U, não costuma ter muita variação fora da tomada ou na bateria. Que é a mesma coisa, né, no caso, né? Fora da tomada ou com ligado na tomada. Acabei de voltar, estou no fuso horário da Coreia ainda, Pô, sabe o que eu tava pensando aqui enquanto tá rolando o benchmark? Esse suporte aqui, que o link tá aí na descrição, ele pesa mais que o notebook, ó. Pesa mais mesmo. Vai dar o que isso aqui? Uns 8.000, 9.000 pontos? Ixi, 6.111 pontos. Vixe. Eu vou pôr o carregador. Mais tarde. E olha só que interessante os resultados com o cabo conectado. Bom, primeiro interessante é que a pontuação caiu aqui no multicore. Ficou em 5.969, então caiu um pouquinho, mas está nessa faixa de 6.000 pontos. O que é um pouco acima daquele modelo de 12ª geração que eu mostrei no vídeo do ZenBook Fold, tinha ficado na faixa de 4.000 pontos. Então a gente teve uma melhoria no desempenho multicore aí de 50%, que é bacana. E a pontuação single core deu aí 1.666, o que é uma pontuação legal. Também está um pouco acima, aí uns 200 pontos acima da 12ª geração. E assim, single core, se a gente for comparar com o MacBook Air M2, o single core está equivalente. O multicore, o chip M2 traz um pouquinho mais de... O M2 base, traz um pouquinho mais de desempenho, passa um pouquinho de 8.000 ali a pontuação. Não chega a 9, mas é mais de 8.000. Mais de 8.000? Mas isso é a pontuação de um benchmark, né? No dia a dia, como eu comentei, se você for rodar várias tarefas de escritório, aplicativos de comunicação, até um Photoshop, um ou outro programinha um pouquinho mais pesado, ele segura, mas tarefas muito mais pesadas não vai rodar aqui. Jogos também. Jogos antigos que rodam na GPU integrada, beleza. Jogos da geração atual não vai desempenhar muito bem. Talvez um ou outro competitivo, né, funcione bem, mas não é a proposta dessa máquina. Isso daqui é para produtividade. E por fim, a bateria, que também é um ponto importante, né, numa máquina como essas. Afinal, a gente tem aqui um computador super leve, ultra fino, que você vai levar para todo lado. Quanto tempo dá para ficar fora do carregador? A gente rodou aqui no PC Mark X o teste de bateria com o Modern Office, que simula justamente esse tipo de atividade de escritório, rodando vídeo, videochamada, aplicativos de comunicação, etc. Nós tivemos uma autonomia nesse teste de 12 horas e 19 minutos, né? Esse foi o máximo aí que ele aguentou nesse teste. O teste de vídeo chegaria aí umas 15 horas. Se eu rodasse um teste de jogos, provavelmente 3, 4 horas no máximo, mas eu não cheguei a rodar esses outros testes. Então, nesse teste aqui de autonomia de uso de escritório, 12 horas e 20 minutos, o que é bacana, né? De 100% a 3%, em 3% ele entrou em espera, aí acabou o teste. Então, uma autonomia bacana, mais de 10 horas eu acho legal no notebook Windows, então essa CPU está cumprindo aí com o prometido. E é isso, esse é o ZenBook S, com tela de 13 polegadas, o mais fino e mais leve do mundo. Muito legal esse notebook, gostei muito do peso dele, dessa proposta dele ser super leve, super fino, com essa tela OLED que é muito bonita. E é claro, é inevitável a comparação com o MacBook Air M2 de 13 polegadas, como eu já citei aqui na hora do benchmark, mas a tela do MacBook Air é terrível para a faixa de preço dele, para a categoria dele. Uma tela de LCD que já está ultrapassada. A tela OLED ela é muito mais interessante, mas será que vale o investimento a mais?
aí fica a seu critério, né? Estou aqui para mostrar o produto e espero que esse vídeo tenha ajudado a você que queria conhecer esse produto, estava na dúvida se comprava ou não, se valia a pena ou não. Eu gosto desses notebooks versáteis, notebooks leves, e gostei desse carinha aqui, mas eu não sei quanto ele custa ainda, o link está aí na descrição com as informações sobre o preço, então não estou fazendo hoje uma análise, porque eu não tenho todas as informações aqui na mão. Mas foi legal conhecer esse produto e eu gostei, achei leve, achei bacana, uma maquininha bem interessante, acho legal essas ideias que a Asus já teve o dobrável, agora tem o mais leve, o mais fino e por aí vai. E você, curtiu esse vídeo? Você se divertiu? Você se informou? Deixa o seu like aí e comenta o que você achou desse ZenBook OLED que pesa 1 kg. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!